Ela te trocou? Ótimo! Esse é o melhor presente que você poderia receber. E ainda não entendeu. Enquanto você está aí se perguntando o que fez de errado, ela está do outro lado se divertindo com outra versão de você, só que mais confiante, mais frio e mais interessante. O problema não é ela, é você que esqueceu o próprio valor. E é por isso que hoje vamos falar de estoicismo sombrio, uma mentalidade que não apenas te fortalece, mas que faz qualquer uma repensar tudo depois que te perde. Vamos ser claros, você foi substituído. E talvez ela nem olhou para trás. Mas sabe qual é a jogada? Você não vai correr atrás. Você vai usar esse abandono como combustível. E o segredo não está em fingir que não sente, mas sim em sentir tudo. E ainda assim continuar calado. Porque o homem que não reage, que não explica, que não tenta provar nada, esse cara é perigoso e irresistível. Estoicismo sombrio não é sobre frieza emocional total. É sobre controle absoluto. É olhar na cara do caos e dizer: isso não me define. É se reconstruir em silêncio e deixar que o mundo sinta a diferença no ar. E mais importante, é entender que o verdadeiro poder masculino está no autodomínio, não em gritar, correr atrás ou mostrar que está bem nas redes sociais. Homens, vocês foram domesticados a reagir, a explicar, a suplicar. Isso acaba agora. Hoje você vai aprender 10 princípios que não só vão mudar sua mentalidade, mas vão fazer com que ela, sim, ela, sinta que perdeu o homem que ela nem sabia que existia de verdade. Um homem que se levanta com o abandono, que não chora na frente de todos, que trabalha em silêncio, que cresce em silêncio e que, quando reaparece, já não pertence mais a ninguém. Vamos lá, prepare-se. 1. Desapareça sem avisar. Homens de verdade não fazem cena. Eles somem. Sem textão, sem indireta, sem teatrinho. Quando alguém te substitui como se você fosse descartável, a melhor resposta é o silêncio absoluto. Isso não é jogo. Isso é postura. Ela espera que você surte, que implore, que tente explicar o quanto você ainda a ama. Mas quando você desaparece, o vazio fala mais alto que qualquer discurso. O homem que entende o estoicismo sombrio sabe que não precisa gritar para ser ouvido. Ele entende que o valor dele aumenta quando ele se retira. Sumir não é fuga, é afirmação. Quando você para de alimentar a presença dela com reações, ela começa a se perguntar: será que perdi alguém que eu nem conhecia direito? Você quer mexer com a mente dela? Some. Do nada. Da vida dela. Das redes sociais. Da rotina. Ela vai rir no começo, vai bancar a forte. Mas com o tempo, o silêncio vai martelar mais forte que qualquer resposta sua. É aí que o arrependimento começa a bater. Porque o homem que some mostra que sabe se preservar. E isso é raro. Imagina só, um cara foi dispensado do nada, e ao invés de implorar, ele simplesmente desaparece. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de conversa madura. Passam dias, depois semanas, e ele não dá um sinal de vida. Enquanto isso, ela começa a reparar que os olhares mudaram. Ele está mais frio, mais focado, mais distante. De repente, ele surge um mês depois, mais calado, mais forte, mais indiferente. Ela sente a perda de verdade só agora. O segredo? Ele nunca jogou. Ele só entendeu que o sumiço é a maior forma de respeito por si mesmo. Desaparecer sem avisar não é sobre fazer falta para ela. É sobre fazer você se encontrar. É você saindo de cena para voltar como alguém que nem ela vai reconhecer mais. E se ela te substituiu, que bom! Agora é a sua vez de se tornar alguém que não pode mais ser trocado. 2. Fique misterioso de propósito. Você quer que ela se arrependa? Pare de ser óbvio. O homem previsível é o mais fácil de esquecer. Já o homem misterioso, esse atormenta a mente por semanas, meses, às vezes anos. Isso não tem nada a ver com ser frio, tem a ver com ser estratégico. O mistério confunde, intriga,
atrai. E o estoicismo sombrio te ensina exatamente isso. Não entregue tudo. Nunca. Você não deve explicar o que sente. Você não deve justificar seu silêncio. Você não deve contar seus planos. Cada vez que você mostra menos, você vale mais. Porque o que é difícil de entender se torna impossível de ignorar. O homem que fala pouco, que sorri de leve, que nunca está onde todos esperam, esse cara deixa marcas. E o mais importante, ele cria dúvida. E sabe o que uma mente cheia de dúvidas faz? Volta. Ela volta para tentar entender, volta para tentar decifrar, volta porque a curiosidade fala mais alto que o orgulho. O erro de muitos homens é achar que precisam ser transparentes para serem valorizados. Errado. No jogo psicológico pós-relacionamento, quem vence não é quem fala mais, é quem se expõe menos. Cada vez que você aparece diferente, cada vez que você responde com menos palavras, cada vez que você some quando ela espera sua reação, você planta uma semente na mente dela. E essa semente cresce no silêncio. Não poste tudo, não mostre tudo, não reaja a tudo. Aprenda a ser aquele que ninguém consegue ler, porque quando ela perceber que não tem mais controle sobre você, é aí que ela vai sentir sua ausência de verdade. O mistério é um poder invisível. Você não vê, mas domina. Você não força, mas comanda. E o melhor, você não precisa fingir nada. Só precisa se calar, se focar e deixar que a dúvida trabalhe por você. Fique misterioso de propósito, não para manipular, mas para proteger o que você está construindo. Uma nova versão de você que nem ela teria coragem de substituir hoje. 3. Nunca mostre ciúmes. Se tem uma coisa que destrói sua imagem depois que ela te troca, é mostrar ciúmes. A verdade? O homem que demonstra ciúmes depois do fim transmite insegurança, desespero e falta de direção. E ela percebe. O ciúme, nesse cenário, não te fortalece, ele te diminui. Mostra que, mesmo longe, ela ainda tem controle sobre o seu emocional. Você viu ela com outro? Ela postou algo com segundas intenções? Ela está sorrindo em fotos como se nada tivesse acontecido? Ótimo! É aí que você se diferencia. O homem estoico não reage. Ele assiste tudo de longe e continua andando. Porque ele sabe que se está incomodando, é porque ela quer que ele veja. E se ela quer que ele veja, é porque lá no fundo ela ainda quer a atenção dele. Mostrar ciúmes é como dar a ela um troféu invisível. Você ainda manda no meu coração. E sabe o que ela faz com esse troféu? Ela exibe, mesmo sem falar nada, porque ela sente o poder que tem sobre você. Só que o homem que domina o próprio ego nunca entrega essa vantagem. Ela precisa ver um homem que não está nem aí. Um homem que viu tudo e continuou calmo. Não frio, mas inabalável. Porque o ciúme só mostra que você se sente inferior ao novo cara. E você não é inferior. Você apenas foi trocado por alguém mais conveniente no momento. Só que o tempo revela quem é substituível e quem é inesquecível. Então não pergunte, não reaja, não alfinete, não mande indiretas. Se algo mexer com você, que seja em silêncio. Sinta por dentro, evolua por fora. Porque o homem que segue firme, mesmo com a dor, é o homem que ela jamais vai esquecer. O controle emocional é o novo poder masculino. E no jogo do pós-relacionamento, o mais perigoso não é o mais forte fisicamente, é o mais frio mentalmente. 4. Trate o silêncio como arma. Homem que fala demais, perde respeito. Homem que reclama demais, perde força. E homem que reage a tudo, perde o controle. E sabe qual é o problema? A maioria dos caras hoje não sabe calar. Não sabe se retirar com dignidade. Quando a mulher vai embora ou te troca, muitos correm para falar, discutir, entender. Para quê? Você está entregando sua última munição. Se você quer que ela te veja diferente, aprenda a usar o silêncio como sua arma mais afiada. É no silêncio que o verdadeiro homem se revela. Não é no grito, na indireta, na mensagem longa.
é na ausência total, é naquele vácuo que ela sente o peso da sua falta. Mas muitos de vocês ainda agem como garotos. Precisam ser ouvidos, precisam se explicar, precisam resolver. Acorda. Você quer mesmo que ela se arrependa? Então suma com classe. Não é orgulho, é posicionamento. O silêncio, quando vem de um homem calmo, causa mais impacto do que 1000 palavras. E sabe por quê? Porque ele deixa espaço para dúvida. E dúvida é o que corrói a mente de quem te perdeu. Mas se você insiste em falar tudo, em responder tudo, em aparecer sempre, então pare. Você não está sendo forte, está sendo previsível. E previsibilidade é chata, é fácil, é esquecível. Não queira ser o cara que ela lembra com pena. Seja o cara que ela lembra e pensa: como ele conseguiu sumir assim? Porque esse tipo de silêncio incomoda. E você precisa entender: o homem que consegue se calar, mesmo quando está machucado, é o homem mais perigoso da sala. Então fica o recado: pare de se expor tanto. Ninguém precisa saber que você está sofrendo. Ninguém precisa entender seu lado. Cresça no escuro, construa no silêncio, responda com distância, porque quando você aprende a fazer do silêncio sua arma, até o mundo passa a te tratar diferente. Homem que não sabe calar, não sabe dominar. E se você não se domina, nunca será lembrado como aquele que valeu a pena perder. 5. Multiplique seu valor em silêncio. Você quer dar o troco? Quer que ela sinta o peso da decisão que tomou? Então, pare de tentar aparecer. Pare de tentar mostrar que está melhor sem ela. Isso soa desesperado. O verdadeiro impacto vem quando ela simplesmente percebe com o tempo que você se tornou alguém muito acima do que ela imaginava e que ela perdeu isso. E o mais poderoso disso tudo é feito em silêncio. Enquanto muitos homens estão tentando chamar atenção com indiretas, com fotos forçadas, com frases ensaiadas, o homem estoico está calado, mas crescendo. Está sumido, mas evoluindo. Está distante, mas ficando cada vez mais forte, mais valioso, mais raro. E isso, meu amigo, é o que machuca de verdade. O silêncio bem usado vira respeito. E quando você se dedica a melhorar sem avisar ninguém, sem tentar provar nada, sem gritar vitórias, você se torna uma ameaça, porque nada é mais provocante do que alguém que evoluiu tanto que parece até outra pessoa. E o melhor, sem ter que falar nada. Ela te trocou? Beleza. Agora use cada dia como um degrau. Treino, leitura, dinheiro, estilo, postura. Você não está fazendo isso para jogar na cara de ninguém. Está fazendo por você. Mas que fique claro, o resultado vai bater na porta dela de algum jeito. Alguém vai comentar, alguém vai mostrar, e ela vai ver. E quando vir, vai se perguntar: por que ele não era assim comigo? Porque você não sabia seu valor. Mas agora sabe, e não precisa de palco. Sua evolução fala sozinha. Multiplique seu valor em silêncio, sem aviso, sem plateia, porque o verdadeiro respeito vem quando o mundo nota sua mudança e você continua calado. 6. Fique inacessível emocionalmente. Você quer ser lembrado? Quer deixar aquela dúvida eterna na mente dela? Então aprenda isso. O homem emocionalmente acessível demais depois do fim. Vira escada emocional. Vira muleta. Vira aquele que ela procura quando está entediada, insegura ou quando o outro cara falha. E você aceita, você ouve, você consola, você ainda espera. Errado. Homem que se valoriza não é abrigo emocional para ex. Ele é silêncio. Ele é presença forte e distante. Ele não está disponível para conversas que não levam a nada. Ele não entrega mais o coração para quem já jogou fora. E aqui vai o choque de realidade. Muitos homens acham que, sendo compreensivos, presentes e seguros, vão reconquistar algo. Mas a verdade é que quanto mais acessível você é emocionalmente, mais você mostra que ainda está ali, esperando. Ela não te respeita por isso. Ela se aproveita disso. O homem estoico não nega seus sentimentos, mas ele não os entrega para quem não soube lidar com eles.
Ele protege o que sente, ele guarda, ele trata suas emoções como território sagrado. E se ela quiser entrar de novo, vai ter que merecer. Quando você se torna inacessível emocionalmente, você se torna interessante, porque ninguém consegue te ler, ninguém entende o que está passando por dentro. E isso assusta, isso gera dúvida, gera curiosidade. E adivinha, gera arrependimento. Você não precisa ser frio, precisa ser seletivo. Ela teve acesso ao seu mundo interno e jogou fora. Agora, se quiser voltar a ver, terá que lidar com uma versão de você que não abre mais a porta tão fácil. Ficar emocionalmente inacessível não é se fechar para o amor, é se blindar contra migalhas, é sair do papel de apoio emocional e assumir o papel de homem de valor. E quando você faz isso, não só ela sente, o mundo sente. 7. Não reaja ao novo cara dela. Ela te trocou? Tá com outro agora? Ótimo. Finge que não viu. Não comenta. Não pergunta. Não posta frase indireta. Não muda seu comportamento por causa disso. Porque se você reage, você perde. E ela ganha. Simples assim. O maior erro que muitos homens cometem é cair na armadilha da comparação. O que ele tem que eu não tenho? Essa pergunta é um veneno. Você começa a se sentir pequeno, começa a se duvidar, começa a alimentar um monstro invisível dentro de você, a insegurança. Mas o homem estoico entende. Quando ela escolheu outro, foi uma decisão dela, problema dela. E se ele é melhor, mais bonito, mais rico, pouco importa. O seu foco agora é você contra você. Sua evolução não tem a ver com quem ela escolheu. Tem a ver com o que você vai se tornar depois de tudo isso. Reagir ao novo cara é como admitir que você ainda está no jogo, mesmo estando fora. E sabe o que ela pensa quando percebe isso? Ele ainda me quer, ainda me acompanha, ainda se importa. E isso dá poder a ela. Mas quando você age como se nem notasse, como se não fizesse diferença nenhuma, você tira esse poder das mãos dela. Deixa que ela mostre o novo. Deixa que ela provoque. Deixa que ela tente chamar sua atenção. Você continua firme, trabalhando, evoluindo, calado. Porque nada mexe mais com o ego de alguém do que perceber que foi substituído. E mesmo assim, não houve reação. Sabe qual é a verdadeira vitória? É quando ela percebe que, mesmo com o outro, você continuou sendo você. Forte, silencioso, indiferente, sem descer o nível, sem competir, sem se explicar. Você não está competindo com o novo. Você está construindo o próximo nível do seu próprio valor. E quando chegar lá, ela vai saber. Perdeu um homem que não se abala por ninguém. 8. Trabalhe como se estivesse em guerra. Quer saber como um homem vence depois de ser trocado? Ele não posta, ele não reclama, ele não se vinga, ele trabalha. Mas não de qualquer jeito. Ele trabalha como se estivesse em guerra, como se cada dia fosse uma batalha, como se a dor fosse combustível, porque é. O estoicismo sombrio ensina: a melhor resposta não é uma nova mulher, não é um corpo malhado só para mostrar. Não é ficar rico só para esfregar na cara dela. A melhor resposta é construir uma vida onde ela não tem mais espaço. Uma vida que você levantou com os escombros da dor. A maioria dos homens perde tempo tentando parecer bem. Mas o homem real transforma o sofrimento em disciplina. Ele acorda mais cedo. Ele treina como se estivesse lutando contra si mesmo. Ele estuda. Ele empreende. Ele se blinda. E no fundo, ele sabe. Essa fase é pessoal. E ninguém vai viver por ele. Trabalhar como se estivesse em guerra é parar de negociar com a própria preguiça. É parar de dar desculpa. É entender que, se você quer se tornar alguém impossível de ser trocado, você precisa trabalhar como se estivesse provando algo. Não para ela, mas para o seu reflexo no espelho. Não adianta chorar se você não age. Não adianta dizer que ela perdeu, se você não se transforma. O respeito não vem da fala, vem do suor, vem da rotina, vem do silêncio pesado de quem está ocupado demais virando outro homem.
Enquanto ela vive a nova fase dela, você constrói a sua, com sangue nos olhos e frieza no coração. Porque agora não é sobre ela. É sobre você nunca mais se sentir fraco quando for deixado. Homens, entendam, dor mal usada vira vício, mas dor bem usada vira força, vira foco, vira resultado. Trabalhe como se tivesse sido ferido, porque foi. Só que agora, essa ferida vai virar armadura. 9. Reapareça irreconhecível. Sumir em silêncio é estratégia. Crescer em silêncio é disciplina. Mas reaparecer irreconhecível, isso é arte. É quando você volta para o mundo com uma energia que ninguém esperava. E o melhor, sem avisar, sem anunciar. Apenas aparece. E a presença fala. O homem estoico não volta para provar nada. Ele volta porque se tornou algo novo. E esse novo não precisa ser gritado. Ele é visto, é sentido, é respeitado. Você não precisa estar com alguém novo. Você não precisa jogar frases de efeito. A sua nova aparência, postura, calma, já dizem tudo. Ela vai olhar e pensar: como assim ele está assim agora? Só que o segredo é: você não está fingindo, você realmente mudou. O problema de muitos caras é tentar voltar com estilo, mas continuam com a mesma mente fraca, mesmos hábitos, mesma energia. Não adianta. A diferença precisa ser real, precisa ser sentida. O jeito de andar, o olhar mais firme, o corpo mais forte, a conversa mais segura, a calma diante de provocações. Tudo isso comunica. Reaparecer irreconhecível é sobre mostrar que você sobreviveu. E não só isso, você virou uma ameaça. O cara que ela achava que conhecia não existe mais. Agora tem um homem na mesa. Um homem que sabe o que quer, que não precisa provar nada, que não pertence mais ao passado. E o mais interessante? Você não volta para ela. Você volta para você. E, por consequência, ela sente. Sente que perdeu. E sente que, se te encontrar de novo, não vai saber lidar. Porque agora você é alguém que não se permite mais ser acessado facilmente. A nova versão de você é a sua melhor vingança. E ela não vem com raiva, ela vem com frieza, maturidade, clareza. Você não voltou mais bonito, você voltou mais inacessível, mais seletivo, mais inteiro. E isso vale mais que qualquer jogada. 10. Mostre que ela nunca foi o plano final. Se tem algo que realmente destrói o ego de quem te deixou, é perceber que ela não era o seu destino. Era só uma fase, um capítulo, um pedaço da história, mas nunca o livro inteiro. E você precisa deixar isso claro, não com palavras, mas com atitudes. O erro de muitos homens é tratar o fim de um relacionamento como o fim da vida, como se ela fosse o plano final, o projeto principal, a razão de tudo. E quando ela vai embora, eles desmoronam, perdem o foco. Esquecem que existe um mundo inteiro esperando para ser dominado. Isso é imaturo. Isso é perigoso. Você não nasceu para ser orbitado em volta de uma mulher. Você nasceu para construir algo maior que isso. E quando ela vê que você está indo além, criando coisas, cercado de oportunidades, vivendo com propósito, ela percebe. Ela foi só um pedaço do caminho. Mostrar que ela nunca foi o plano final é sobre visão. É sobre você seguir tão firme, tão ocupado, tão focado, que ela se torna apenas uma lembrança distante. Não por raiva, mas porque você entendeu que o seu valor vai muito além de qualquer relacionamento. Quando ela te trocou, ela achou que estava encerrando algo. Mal sabia ela que estava apenas liberando espaço para sua próxima fase. Uma fase onde você é o protagonista, onde sua missão é maior que a carência, onde sua mente não depende mais de validação. Isso não quer dizer que ela não foi importante, mas agora ela não é mais prioridade. O homem estoico não vive preso ao passado. Ele aprende, cresce e segue, frio, calmo, letal. Porque ele sabe que quem se limita por causa de uma perda nunca estava pronto para vencer. Ela não era o plano final. Você é.
A verdade? Ela não te trocou por alguém melhor. Ela só achou que você nunca iria mudar. E agora que você se tornou irreconhecível, ela percebeu tarde demais. Esse é o poder do estoicismo sombrio. Você não busca vingança, você se torna a própria consequência. Um homem frio, focado e seletivo. Um homem que não implora por amor, ele atrai respeito. Se você já viveu algo parecido, se foi substituído e decidiu calar para se reconstruir, comenta aqui embaixo. Quero ler a sua história, entender sua jornada e, quem sabe, até responder pessoalmente. Esse espaço é nosso. A voz que você achou que tinha perdido está voltando. A dor foi o início. Agora começa o domínio.